Olá, eu sou o professor Milton. Vamos trabalhar a disciplina de Sociologia e o tema da nossa aula de hoje será raça, racismo e etnia. Nós vamos buscar distinguir principalmente dois conceitos básicos: raça e etnia. Qual a diferença? Raça é um conceito construído em que busca determinar intencionalmente, ideologicamente, a pré-existência ou existência de diversas raças humanas, né? O que isso não é verdade, que não existe raças humanas, e sim apenas uma raça, que é justamente a raça humana. Já a etnia, ela vai buscar caracterizar os diferentes grupos sociais, as diferentes sociedades, de acordo com seus elementos culturais, né, assim constituído, que vai justamente caracterizar cada um desses agrupamentos, cada uma dessas sociedades. Então, primeiro, a raça é um conceito criado a partir de estereótipos, ou seja, de acordo com algumas características particulares de alguns indivíduos ou de algumas sociedades, que vai ser construído ideologicamente um conceito depreciativo, degenerativo, que buscando mostrar a inferioridade ou a superioridade de uma raça, sendo que não existe mais de uma raça, né? Já a etnia, ela vai justamente partir do princípio dos elementos culturais. Estas são as principais, é a principal diferença entre o conceito de raça, né, e etnia. E o preconceito, né, busca principalmente a discriminação e a segregação, discriminar a partir dessas características, né, buscando menosprezar o outro e, consequentemente, a degeneração, a diminuição, a inferiorização do outro. Características físicas, culturais diferentes, que são consideradas estereótipos inferiores, isso dentro de uma visão racista e também preconceituosa. Estes se materializam por meio de ideologias, ou seja, a ideologia que é construída para determinar o domínio daquele que se considera uma raça superior em relação ao dominado, que é considerado uma raça inferior a partir de características estereótipas, certo? E também isso acaba sendo difundido e enraizado historicamente, por quê? Para justificar essa dominação. Um exemplo disso que nós tivemos, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade de Brasil, a partir do momento em que se teve o início do processo de dominação e colonização aqui no Brasil, a chegada dos europeus, né? Uma visão europeia, eurocêntrica, vista como uma raça superior, eles se auto-intitulavam enquanto uma raça superior, aonde povos nativos, povos africanos de origem negra foram trazidos, né, para serem dominados e escravizados. Isso na visão europeia, buscando mostrar, né, ou impor a superioridade da uma raça branca sobre a raça ou o povo nativo ou o povo afrodescendente. E dessa forma, né, trouxe com isso o aprofundamento dessas desigualdades. Então, a construção de uma sociedade desequilibrada, aonde não existe um equilíbrio ou então uma equidade entre os diferentes grupos sociais, entre as diferentes etnias e culturas dentro de uma sociedade. Coloquei a propósito, esta imagem para trazer uma reflexão. O que é que nós podemos observar então? A união de indivíduos de diferentes etnias, de diferentes cores,
buscando mostrar que a única coisa que nos diferencia é justamente a aparência exterior, a aparência física, aonde o conceito de raça ou de racismo ele não pode e não deve predominar, né? Então buscamos compreender que existe apenas e tão somente uma raça, que é justamente a raça humana, e o que vai nos diferenciar um do outro é justamente a parte externa, a parte estereótipa, que também não pode ser entendida como um fator determinante para considerar o outro, ou uma cultura superior ou inferior à outra. Aspectos socioantropológicos. Vamos lá. Esses aspectos socioantropológicos falam justamente, dessa discussão entre aquilo que seria uma raça superior ou uma raça inferior, a construção ideológica. Então, essa construção de você chegar e dizer para o outro que o outro é inferior, é algo que é colocado, é proposto de forma ideologicamente construída, para justamente levar a intencionalidade da dominação, como assim aconteceu na construção social e histórica do nosso país, não só do Brasil, como também diferentes e outras sociedades pelo mundo. Outro ponto importante também dentro desses aspectos é a construção e o desenvolvimento de teorias raciais eugênicas, que se dá a partir do século XIX, início do século XX, que vai buscar estudar, por meio de comprovações ditas como científicas, para determinar a inferioridade de alguns indivíduos, de alguns elementos, e com isso buscar dizer a predisposição e considerar o indivíduo superior ao outro. Então, desta forma, essa construção dessas teorias eugênicas busca, através de comprovações científicas e naturais, a construção do conceito de que a ideia da miscigenação de diferentes etnias, que para os teóricos da eugenia vão entender como raça e não etnia, dizer que a mistura dessas raças, entre aspas, ou dessas etnias, levaria à degeneração. Então, desta maneira, levando até mesmo, talvez, à deterioração da espécie humana, ou das espécies humanas propostas pelos defensores das teorias eugênicas, visto que eles consideram que essa mistura de genética racial seria prejudicial para a permanência da espécie humana. E dentro também da teoria eugênica deveria existir o predomínio da raça branca. Então daí a entender também a fundamentação ideológica por trás disso. É uma raça, entre aspas, que se diz superior à outra, querendo impor seus valores, a sua visão, sua compreensão de mundo e de sociedade. Exatamente. Sou o professor Lisandro. Então, continuando a respeito dessa situação da questão da raça, então eu começo fazendo logo algumas críticas, lançando certos questionamentos. Quando falamos da relação da raça branca, existe sempre um determinado paralelo, século XXI e séculos passados. Mais precisamente vamos colocar durante o período ali da Segunda Guerra, mais precisamente ali com um cidadão chamado Adolf Hitler, quando ele coloca que para o desenvolvimento da humanidade se tornar cada vez melhor, seria sobressalente, seria melhor ter aí a questão da raça ariana. E quem é essa raça ariana? Será que de fato ela existiu? Ela existe, Então essa questão da raça branca, raça negra, não existe essa situação aí, porque existe apenas uma única raça, que é a raça humana, mas em diferentes cores, em diferentes tonalidades de pele. Vamos lá? Então,
Continuando, né, dentro da construção das teorias eugênicas, nós tivemos alguns nomes ainda no século XIX e início do século XX que buscaram fundamentar essa ideia da superioridade de raça. Então, Joseph Gombelier, ele defende que a miscigenação era inevitável, mas levaria à degeneração física, intelectual e moral da espécie humana. Ou seja, fundamentando que a única raça considerada superior, desenvolvida culturalmente, intelectualmente, seria apenas a raça branca, já que os defensores da teoria eugênica defendiam a superioridade, ou o branqueamento das sociedades, dos povos. No entanto, ele defende, assume a posição de que essa miscigenação seria inevitável, mas que iria produzir resultados negativos, que seria a degeneração da espécie humana. Um outro também defensor das teorias eugênicas é Cesare Lombroso, italiano, médico italiano, que defendia que criminosos apresentavam evidências físicas que possibilitavam classificar de antemão o comportamento transgressor. Ou seja, ele defende a ideia de que, de acordo com algumas características que alguns indivíduos portavam, tinham nascido geneticamente com essa predisposição para o crime. Então, dessa forma, Lombroso ele passa a defender que essas anomalias seriam pontos determinantes para que o indivíduo considerado de raça inferior, geralmente para esses defensores das teorias eugênicas, principalmente indivíduos de origem negra, de etnia negra, seriam considerados enquanto seres inferiores. Não estou aqui defendendo essa ideia, apenas colocando e apresentando tal informação defendida entre o século XIX e início do século XX. Um outro defensor também das teorias eugênicas, este brasileiro, Raimundo Lina Rodrigues, entre 1862 e 1906, antropólogo e médico brasileiro, também defendia o mesmo princípio proposto por Lombroso, que alguns indivíduos estavam propensos, predispostos geneticamente à criminalidade. E isso demonstrava essa anomalia destes indivíduos dentro dessa construção social. Então, uma das ideias defendidas é que, a partir de características estereótipas, características dos indivíduos, poderia se identificar de antemão, até mesmo antes, mesmo que qualquer indivíduo cometesse qualquer tipo de crime, a predisposição nata destes indivíduos para a criminalidade. Então, eles desenvolveram a ideia, a defesa da antropometria. Então, isso quer dizer que os indivíduos carregavam consigo elementos característicos predispostos para a criminalidade. E aqui nós temos um exemplo de medições de crânio, onde dizia que, de acordo com a teoria lombrosiana, alguns criminosos carregavam em comum alguns traços que determinavam essa predisposição. Também no Brasil, início do século XX, criou-se a ideia e a teoria do chamado teoria do mito e da democracia racial. Um dos defensores dessa ideia da democracia racial, defendida por Gilberto Freire, ele dizia que na construção social do Brasil, sociocultural do Brasil, houve importante participação de 3 elementos básicos: o europeu, o africano e os povos nativos, certo? Então, para Gilberto Freire, não existiu o
o processo de dominação de um povo pelo outro, né? De um grupo étnico pelo outro, e sim, o que existiu foi um equilíbrio. O que nós podemos comprovar isso sociológica e historicamente, que não é verdade. A exemplo disso foi o processo de escravização, né, e também dizimação dos povos nativos, dos indígenas, dos povos negros que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados e explorados. No entanto, né, ele defende que o resultado positivo da junção desses elementos étnicos culturais foi justamente o processo de miscigenação, o que tornou-se uma característica determinante da sociedade e da cultura brasileira. Então, para Gilberto Freire, ele diz que no Brasil nunca houve e não havia preconceito, muito menos racismo de qualquer tipo e de qualquer espécie. Por quê? Porque na ideia dele, a junção e a formação da sociedade brasileira se deve à soma do europeu, dos povos nativos e do africano, em que, na ideia proposta por Gilberto Freire, todos tiveram oportunidades, né? Tiveram equidade e oportunidades para que todos esses grupos étnicos pudessem assim se desenvolver. No entanto, se formos olhar para a história, a construção da história social do nosso país, nós percebemos que isso não é verdade. O racismo e o preconceito é algo que tornou-se evidente e historicamente construído, né? As desigualdades sociais, já que ele cita a questão econômica, nós podemos observar também o índice de desigualdade que é extremamente acentuado no Brasil. E falando dos elementos culturais como um todo, o Brasil se constitui, na verdade, como um grande caldeirão cultural, né? Da influência das culturas de diferentes origens. Vale salientar que a obra clássica de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, ele vai mencionar respectivamente tudo isso aí que foi citado, certo? Então Gilberto Freire, ele coloca o negro, né, o afrodescendente, como um mero coitado. Todo o livro de Gilberto Freire, a partir do momento que você inicia a leitura até o fim, é colocado o negro. Já se sabe que viviam em condições, por que não dizer desumanas, mas sim como uma espécie de carrossel. Carrossel tanto para os filhos dos senhores de engenho, uma espécie de brinquedo. E quando fala que a sociedade ela é o que ela é hoje, dentro desse conceito, dentro dessa concepção da desigualdade social, vale mencionar, a exemplo, quando foi sancionado a Lei Áurea. Mas antes da Lei Áurea ocorreram outras leis que fazem ter um reflexo para os dias atuais. Então, aqui apresentar a vocês o livro citado aqui pelo colega, de autoria do Gilberto Freire, né, que defendia a teoria da democracia racial no Brasil. Um outro nome importante também a respeito das discussões de raça, racismo e preconceito no Brasil é justamente Florestan Fernandes, né? E ele vem justamente fazer oposição à ideia defendida por Gilberto Freire. Ele busca justamente em seus estudos, em suas análises, em suas obras, desconstruir a ideia de democracia racial. Então, Florestan Fernandes diz que no Brasil não houve convivência harmônica entre os grupos étnicos que construíram a sociedade brasileira, né? O negro, o índio e o europeu, esse tripé básico da nossa formação histórica e social. Então ele coloca que não houve o convívio harmônico entre as raças. E isso, né, como já citei e repito mais uma vez, é provado historicamente, né? A exploração, a dizimação dos povos, tanto os povos nativos como os povos africanos que foram trazidos na condição de mão de obra escrava. Ele diz que a ideia de democracia racial no Brasil seria um mito, porque mascarava a realidade.
né? Então, esse convívio harmonioso entre essas raças, né, entre aspas, nunca existiram dentro do Brasil, nunca existiu dentro da construção social do nosso país, né? Então, essa máscara que Florestan Fernandes busca derrubar, né, por trás da democracia racial definida por Gilberto Freire, que ele mostra as desigualdades, diz que o negro se encontrava em condições, não só o negro como também os povos nativos se encontravam em condições, em desvantagens, tanto sociais, econômicas, e políticas. Então, dessa forma, não teria como construir essa ideia de democracia ou de igualdade racial dentro do Brasil, né? Então, nessa perspectiva pela qual enxergava a sociedade brasileira, era a do conflito e não a da harmonia. Então, para Florestan Fernandes, a ideia de democracia racial torna-se um mito, e que a relação que passa a existir, que passou a existir desde o início, da chegada do europeu, do negro, e também o encontro com o nativo aqui no Brasil, é justamente uma relação de harmonia. Então, aqui está Florestan Fernandes, a sua principal obra, que é a integração do negro na sociedade de classes. Então, quando ele, em sua obra, ele cita justamente esse conflito que existe entre os diferentes grupos étnicos raciais do Brasil, na construção da nossa sociedade, e também vai buscar mostrar as profundas desigualdades existentes, não só desde a formação da sociedade brasileira, e também que essas desigualdades, essas profundas diferenças, elas persistem até os dias de hoje, sejam elas raciais, culturais, políticas, econômicas, onde isso tornou-se um problema histórico a ser resolvido dentro do nosso país. Então, pessoal, por hoje encerramos aqui a nossa aula e espero reencontrá-los na próxima.